Bom dia, segundo ano, tudo bom? Hoje a nossa aula está sendo gravada por conta de motivos de saúde, tá? Então, ontem nós paramos nas atividades de literatura e a gente vai continuar de lá, certo? Então, aqui estão as atividades, né, para vocês continuarem aí a correção da apostila, a gente está finalizando, certo? Então, a gente vai continuar respondendo. Ó, ontem a gente fez até aqui, né? A gente, se não me engano, o Johnny que leu esse texto para mim. E aí a gente foi respondendo, e na minha ideia a gente parou nessa página, na 4 e na 5. Então hoje a gente vai continuar aqui na página 40, né? O uso dos versos brancos, rompimento da estrutura do passado, certo? A ironia, as inovações da língua coloquial e o humor. E aí aqui em cima, né, aqui eu sei que vocês conseguem ir parando aí para responder. Aqui em cima a gente vai falar um pouquinho sobre Antônio Alcântara Machado, paulistano, né? Antônio Alcântara Machado foi um outro nome muito importante aí dentro do período modernismo, tendo se destacado como contador de contos, né? A gente chama de contista, certo? O crítico Brunzeni fala um pouco sobre, então, o nosso amigo Antônio Alcântara Machado. E ele descreve ele como um homem que retratava os acontecimentos urbanos, né, o dia a dia, né, o cotidiano das cidades, principalmente retratava aí então a cidade de São Paulo, né, que era uma das suas maiores paixões. Então, as histórias de Alcântara Machado constituem um documento histórico da vida urbana da cidade de São Paulo no século XX. Aí nós temos uma obra dele, né, que vocês vão ler, Alcântara Machado, né? Então, essa obra aqui é o Gaetaninho, né? Ele vai falar um pouco sobre, né, os acontecimentos dentro da cidade de São Paulo, tá? O cotidiano, o movimento dos carros, né? O tráfego, tá? E aí a gente vai responder, então, as atividades, né? Então, aí tem a 1, a 2, a 3 e a 4. Aí, a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade, então, Alcântara Machado, nos contos reunidos de Brás, Bexiga e Barra Funda, e trata a questão dos imigrantes italianos que chegaram à cidade de São Paulo para trabalhar nas fábricas e surgiram em número cada vez maior em consequência do progresso e também em consequência do êxodo rural que vocês estudaram aí em geografia, história, tá? Que foi a saída das pessoas do campo para morar nas cidades, para trabalhar nas fábricas, né? Então, São Paulo foi a cidade que cresceu desordenadamente, a construção de edifícios se espalhou, de maneira muito veloz, sem que houvesse preocupação em preservar as áreas verdes, certo? E hoje, então, se corre atrás do prejuízo, né? Então, o meio ambiente e a saúde da metrópole, tá? Então, hoje, com o aumento da quantidade de pessoas, os carros, as fábricas, né? Então, houve um aumento também, tá? Do dióxido de carbono, né? E isso não é bom, a gente chama de CO2, certo? Então, o índice de poluição dentro da cidade é muito grande. E esse projeto de sustentabilidade seria muito importante para que esse índice diminuísse e que as pessoas pudessem, então, respirar um ar mais puro, né? Então, e hoje na nossa cidade, né? Como é a infraestrutura de Peixoto? Como é o ar, né? Como é a vida aqui na cidade, tá? Então, assim, qual é a origem da nossa cidade? Quando ela foi fundada, se ela é planejada ou não, se cresceu organizada ou desorganizadamente, qual é a preocupação com o meio ambiente, a saúde, a moradia dos habitantes, né? Como é Peixoto atualmente, tá? Isso aqui vocês vão produzir um texto para mim, falando sobre a nossa cidade, como é Peixoto atualmente. Então, outros autores. A primeira fase do modernismo apresenta ainda outros importantes escritores, entre eles Raul Bopp e Cassiano Ricardo, né? Então, Raul Bopp nasceu no Rio Grande do Sul. Sua obra mais importante é A Cobra Norato, de 1931.
se formou no Amazonas. Um dos poetas mais conhecidos é Coco de Pagu. Um dos poemas mais conhecidos é Coco de Pagu, escrito por Patrícia Galvão, mais conhecida pelo apelido Pagu. Esse apelido foi dado a Raul Bop, unindo as primeiras sílabas do nome e sobrenome da escritora. Tratou-se de um engano do poeta, que pensou que o sobrenome de Pagu era Goulart, mas o apelido pegou. Cassiano Ricardo, que é outro grande nome, nasceu em São José dos Campos e depois, né, mudou-se para nasceu em São Paulo e depois mudou-se para o Rio de Janeiro. Poeta, ensaísta, também atuou como jornalista e teve uma participação muito importante aí, né, na história do Brasil através de suas ações, tá? Aí aqui nós temos algumas, né, outras leituras sobre o modernismo. E aí a gente vai novamente para as atividades, tá? O significado de OD, o conteúdo do poema pode ser considerado uma OD, né? Atividade 3, 4, 5, 6 e 7. E aí a gente vai até essa página somente hoje, tá? Página 46, certo? Vamos somente até essa página. Peço que vocês terminem as atividades e me mandem a imagem, a foto hoje ainda, tá? Dessas atividades, para que eu possa corrigi-las e lançar a nota de vocês. Um grande abraço, tá? Até a nossa próxima aula.